A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, tá? O nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, voltado, também para a Escola Bíblica Dominical, tá? Esse nosso canal tá ligado aí ao nosso blog Clube da Teologia, tá bom? Bom, então aqui esse vídeo que nós vamos fazer da lição de número 6 da revista da editora Betel, revista Betel Conectar, tá bom? É a nossa revista aí para jovens. Tá? Lição de número 6, revista Betel Conectar, amém? Vou deixar na descrição aí do vídeo o link para essa lição que está publicada lá no Clube da Teologia e também vou deixar aí a chave Pix, né, para você que quiser fazer alguma contribuição aí para o nosso canal, para essa obra, tá bom? Deixa aí porque os irmãos já repararam que o vídeo aqui, né, ele é meio pobre, né? Então a resolução não é boa. Eu não tenho microfone aí, algumas coisas a gente está melhorando ainda, né, irmãos? Aí para evitar da gente ficar mexendo aí no orçamento familiar, eu peço aí aquela colaboração dos irmãos que assim o desejarem, amém? Quiser fazer uma doação, uma contribuição de R$5, R$2, fica à vontade, tá, irmão? Isso aí é a critério dos irmãos. Não vou ficar triste nem chateado com nada disso. Se não puder fazer nenhuma contribuição, ore pela nossa vida, tá? Clica lá nas propagandas lá do Clube da Teologia, lá do blog, tá bom? Deus abençoe você. Bom, vamos aí então à nossa lição. O tema da lição é: a vocação é uma prerrogativa divina, tá bom? Vamos lá, o texto de referência é 1 Samuel 16, do 1 ao 12, e o versículo do dia é esse aí, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E aqui esse texto é o texto de 2 Timóteo 1, verso 1, né? A Paulo se apresentando, mostrando quem o vocacionou, né? Quem o chamou para ser apóstolo, né? Bom, então aqui continuando, vamos aí primeiro a essa introdução aí. Aí eu separei já da introdução, separei essa parte já que fala assim, ó: a chamada para uma obra específica precisa passar pelo crivo divino, tá? Ou seja, você é chamado, né? Você foi chamado para salvação, todos nós fomos. Mas existe dentro desse chamado obras específicas dentro da salvação, né, do Evangelho. Cada um foi chamado para uma obra. Eu fui chamado para teólogo, para poder ministrar estudos, ensino, né, da palavra, tá? Como mestre dos estudos. E outros irmãos teve a chamada para dirigir uma igreja, né, como pastores, né, com o dom ministerial de apóstolo, né, para poder dirigir igrejas, né. E aí outros irmãos são chamados para obras específicas, obras de missões, né, outros para o louvor. Então a gente vai ver diversas vocações no reino de Deus. E aí aqui a lição já está dando esse ensinamento. Quem é de responsabilidade de quem? Aqui está dizendo que tem que passar pelo crivo divino. Por que isso? Porque nossos desejos, e aqui a lição está falando isso, as nossas ansiedades, né, influenciam nas nossas decisões. Ou seja, a pessoa às vezes ele quer ser um cantor porque ele tem assim... ele sempre viu ali como uma coisa legal e aquilo tudo ali, e aí essa influência, isso aí pode influenciar a sua decisão, tá? E por isso que todos nós temos que aguardar a resposta divina, porque Deus é quem escolhe, Ele é quem capacita, Ele é quem envia, né? Isso aqui é o que a lição está ensinando. Olha na introdução como é que ele chama Deus aqui, ó. Deus, por ser onisciente, né, é a palavra final. Ou seja, Deus é quem deve decidir a sua vocação, por ele ser onisciente. Ah, mas eu não posso fazer o que eu gosto? Você pode fazer o que você gosta, mas só que quando você recebe de Deus uma chamada, o próprio Senhor, ele já observou a tua vocação, aquilo para o qual você é mais inclinado, aquilo para o qual você
é o chamado, tá? Então você deixa Deus fazer essa obra, não queira passar o carro na frente dos bois, não queira adiantar, dar ajudinha a Deus, nada disso. Deixa o momento certo, Deus vai te levantar com aquilo que Ele quer. E o que eu faço então? Essa aula aqui é para jovem, né? Então os jovens, eles têm essa pergunta. O que eu faço então? Você deve fazer o quê? O que a Bíblia fala? Ficar em Jerusalém, né? Os discípulos tinham que esperar, aguardar. Então você aguarda, no momento certo Deus vai levantar o seu ministério. Amém? Bom, vamos no primeiro tópico aí, aonde o título é A Chamada e a Soberania de Deus. Aí no primeiro subtópico, 1.1, o tema é assim: a soberania de Deus na chamada dos patriarcas. Aqui vai dar um exemplo, lá no Antigo Testamento, quem são os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, se referindo a esses. Temos patriarcas também como Noé, patriarcas como Jó, né? Mas aqui está falando de Abraão, Isaac e Jacó. E aí a gente vai ver a soberania de Deus no ministério deles. Vamos ver aqui o primeiro aqui, vai falar de Abraão, né? Bom, aí separei a parte que diz aí, ó: Abraão juntamente com seu pai servia a outros deuses. Aqui o texto bíblico, né? Ele mostra que Abraão e seu pai, eles estavam vivendo e servindo a outros deuses. O que acontecia? Aí Deus chama ele, né? Então, o que aconteceu? Por que Abraão obedeceu aquela voz? Muita gente às vezes pensa, né, que Abraão seguiu a um Deus invisível, mas que ele não tinha nenhuma referência sobre Deus. Isso não é verdade. Existia na época de Abraão, na época de Noé, que foi antes de Abraão, naqueles períodos ali, depois de Noé, né, até Abraão, existia a chamada tradição oral. O que era isso? Era um costume muito forte nos povos semíticos, né, ali da família os povos que vêm da família de Noé, pelos seus filhos ali, e aí chega até Abraão, que é descendente de Sem, né? Por isso é semítico, né? Então, a tradição oral era o quê? Era um costume forte deles, onde os pais contavam histórias para os filhos, histórias do passado, e ali, dessa forma, passava de pai para filho aqueles contos, né? Aquelas histórias antigas. Então, Abraão tinha uma referência, ele sabia que existia um Deus que enviou o dilúvio, ele sabia que existia um Deus que levantou Noé, que construiu a arca, ele conhecia todas essas histórias. E aí, quando Deus chama ele identificou Deus como aquele Deus que criou o céu e a terra, que enviou o dilúvio, e ele teve a fé e creu que aquele Deus era quem estava chamando ele, e aí ele devia obedecer, tá? Então isso aí foi a fé de Abraão. Não era uma fé totalmente sem nexo, né? Não era uma fé totalmente cega. Era uma fé baseada naquilo que ele ouviu dos seus pais, tá bom? Bom, e aí continuando, né? Eu separei também aqui a parte que fala assim, ó: mas Deus, em sua infinita benignidade, escolhe pessoas não baseadas no momento em que elas vivem, tá? Ou seja, Deus, ele aqui está falando mais uma vez de onisciência, né? Então Deus, ele sabe o futuro. Às vezes você está no momento, aqui estava falando de Abraão, porque Deus escolheu Abraão não pelo aquele momento que Abraão estava vivendo, no meio da idolatria, né? Ele praticava a idolatria também com seu pai, né? Só que Deus chamou ele não por aquele momento. Por que Deus chamou? Porque Deus viu lá na frente. Deus viu que Abraão tinha condições, né, de cumprir aquela determinação, né, a promessa de Deus. E aí a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Você jovem que está ouvindo, né, essa aula aqui, ou que vai, né, você professor que vai ensinar isso aqui, ensina isso aqui, ó. Deus, ele não escolhe pessoas pelo momento que elas vivem hoje, mas ele escolhe baseado naquilo que ele viu no coração da pessoa e naquilo que ele viu no futuro da pessoa. Ele viu que a pessoa tem capacidade de cumprir aquilo que ele quer. Então, se Deus chamou alguém, se Deus te chamou, pode ter certeza que Deus vai te capacitar.
não é verdade? Então, pode ter certeza disso e colocar as mãos à obra para aquilo que Deus te chamou. Bom, então vamos aí para o próximo 1.2, e o tema desse é Deus é soberano no Novo Testamento, tá? Separei já a parte que diz aí, ó, o grupo era heterogêneo, formado por pescadores, cobrador de impostos. Aqui está falando do grupo que Jesus chamou, né? Daqueles homens e mulheres, aqueles homens ali que Jesus chamou, aqueles 12. Havia algumas mulheres também, que é citado pouco ali, mas tinha mulheres também que ajudavam, tá? Mas falando especificamente dos 12, né? Que eram homens. Então, Deus chamou, era um grupo heterogêneo, né? Um grupo formado por pescadores, cobrador de impostos, que era Mateus, né? E ali outros irmãos. Então Deus fez um grupo heterogêneo. Aqui é uma representação do que era a obra de Jesus, né? Para pessoas de todos os níveis, de todas as qualidades, né? Pessoas de todos os tipos, tá? Até hoje a igreja é assim. Na igreja tem ex-tudo, né? Ex-traficante, né? Ex de tudo, irmão. Ex de tudo, ex-macumbeiro. Tá tudo aqui na igreja, tudo na igreja do Senhor. E aí o grupo heterogêneo consegue ficar unido por uma coisa em comum, né? O Espírito Santo. Amém? A chamada, a palavra de Deus. Então tem coisas em comuns entre nós que nos mantém unidos, né? Que é a nossa vocação aí no Evangelho, a palavra de Deus, né? A nossa missão, por assim dizer. Amém? Então, continuando aí, no 2, o tema é comissionamento divino e desejo humano. Comissionamento divino e desejo humano. No primeiro subtópico, 2.1, o tema é a responsabilidade humana diante do chamado. Tá? Vamos ver isso daqui. Separei a parte que diz aí, ó. Como seres livres podemos escolher entre viver o que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa vida, ou seguir o nosso próprio caminho. Então você tem escolha para fazer, né? Você pode seguir aquilo que Deus, o propósito que Ele tem para você, ou você seguir o seu próprio caminho. Espera aí, dá para ser salvo e seguir no meu próprio caminho, não cumprindo aquilo que Deus me chamou? No Novo Testamento, nos mostra que muitas pessoas não fazem aquela obra, aquela obra que Deus queria que ela fizesse, né? A gente vai ver os irmãos, os apóstolos, indo por todas as cidades para pregar o Evangelho, saindo de Jerusalém, mas Tiago, irmão do Senhor, ficou em Jerusalém, e ele dirigiu a igreja de Jerusalém. E outros irmãos ficaram com ele. Tá? Então nem todos saíram para evangelizar. Teve irmão que ficou lá. A gente vê Paulo escrevendo para Filemão e pedindo pelo servo Onésimo para que ele pudesse, no lugar de Filemão, porque Filemão ele era um empresário, ele era dono ele era rico, né, dono de uma propriedade, e ele não podia largar os afazeres dele. E aí ele cederia o escravo dele, que era Onésimo, para aquela obra. Então a gente vê que nem todos vai ter um ministério como a gente imagina, tá? E talvez Deus tivesse chamado um ou outro irmão para uma obra específica. O que significa? O que pode acontecer? A pessoa dizer, não querer, não assumir. Um exemplo, Deus chama você para um ministério, né? Assumir uma congregação, ou talvez assumir um departamento, e você não querer assumir o departamento, tá? Você pode fazer? Pode, porque você tem o livre-arbítrio para isso. Deus respeita o teu livre-arbítrio, tá bom? Mas existe consequência, que ele fala disso, né? Existirá consequências por isso, porque Deus já olhou e já viu que a melhor coisa é você estar fazendo aquela obra específica que Ele te designou. E aí você deixa de fazer. O que pode acontecer? Muitas coisas podem acontecer, irmão. Uma delas é você não conseguir mais se firmar na palavra de Deus, não conseguir mais se firmar por ter recusado aquele ministério que Deus te colocou na tua mão.
tá? Então os irmãos pensam bem sobre isso, tá bom? Reflitam sobre esse assunto, tá? A gente entende pela palavra de vários exemplos. Exemplo de Davi, que tinha um chamado, em dado momento ele deixou de ir para a guerra, ele caiu, né? A gente vê exemplos na Bíblia disso. Mas pode acontecer da pessoa no céu, vai ter pessoas que vai ser somente salvo e não vai receber nenhuma premiação, nenhum galardão porque não fez a obra de Deus corretamente. Vai ter, né? A Bíblia nos mostra na carta aos Coríntios que todas as obras passarão pelo fogo, tá? E o fogo revelará a obra de cada um. Então, se alguma pessoa não fez a obra como Deus queria, como era o correto, essa obra vai ser consumida. Metaforicamente, né? A obra a casa de palha, né? De feno, né? E aí ela vai ser consumida. Mas aquela pessoa vai ser salva, ela não deixa de ser salva, tá? Por quê? Porque ela até fez a obra, mas não fez como Deus queria, né? Bom, então continuando, no 2.2 tem o título aí, é uma vida de renúncia. Deixa eu ver aqui. Uma vida de renúncia. E aí eu separei essa parte que diz aí, ó. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Tá? Então tinha um chamado na vida de Moisés. Ele provavelmente já sabia, né? Tudo leva a crer pelo estudo teológico, que ele provavelmente sabia da responsabilidade que ele teria, mas só que ele estava no palácio, havia um tempo para ele ficar ali, né? Só que ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, ele recusou a vida do palácio, tá? E com certeza, né, foi nesse período da recusa dele, quando ele descobre, né, que ele era descendente dos hebreus, foi nessa recusa aí que ele assassinou lá um egípcio que castigava um judeu, né, um hebreu, né? Então provavelmente foi nesse período aí, e aí ele vai fugir, né, e tudo mais, tá? Mas aí no livro, na carta aos Hebreus, já mostra, né, essa recusa dele em viver naquela vida de gozo ali, na vida do palácio de Faraó. Tá? Então, aqui demonstra uma vida de renúncia. E a gente que é servo de Cristo, você que tem uma obra específica, você vai ter um momento que você vai ter que escolher. E para assumir a obra que Deus quer, seguir a vocação do Senhor, você vai ter que recusar alguns benefícios. Tá bom? Muitas outras pessoas que a gente conhece no Evangelho recusaram títulos, né? Recusaram outras oportunidades para fazer a obra, tá? Eu tinha oportunidade de fazer outra coisa na minha vida, mas eu preferi fazer a obra de Deus, ensinar, né, a palavra do Senhor, muitas vezes não ganhando nada para isso. Eu dou aula dominical há 20 anos no Evangelho, nunca ganhei um tostão para dar uma aula, né, para fazer, nunca fui pago para isso em dinheiro, mas sou pago, né, com a salvação, pelas bênçãos que Deus me dá, né? É um pagamento mais do que suficiente para mim, tá? Então a gente vê aqui que num dado momento da nossa vida a gente vai ter que renunciar a alguma coisa. Deixa eu ver aqui, também separei essa parte que fala aqui, ó, no subtópico 2.2, não adianta querer conciliar o caminho humano e o divino, eles não se tangenciam, quer dizer, eles não se cruzam, não se tocam, né? Caminho humano é caminho humano, caminho divino é outra coisa, tá? Então para você seguir o que Deus quer, certamente você vai ter que renunciar ao caminho humano, tá? Continuando aí, o tema do tópico 3 é Paulo, um exemplo de vocacionado. Agora vai falar do ministério do apóstolo Paulo, né? E aqui do 3.1, aqui fala, ele é um vaso escolhido, falando da ocasião em que Ananias é chamado por Deus para orar por Paulo, né? Para que ele recobrasse a visão. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, separei a parte assim que diz, ó, o que Deus estava deixando claro, quando Deus falou para Ananias que Paulo era um vaso escolhido, né? O que Deus estava deixando claro aqui
eu sei quem Saulo era e o que ele fazia, mas quero que saibas que eu tenho uma obra na vida dele. Né? Isso aqui é como se Deus falasse dessa forma para Ananias. Né? Então, Ananias, Deus está mostrando aqui que ele tinha escolhido Saulo, tá? E ele tinha, e Deus, na sua soberania e na sua onisciência, tinha feito a escolha certa. Tá? Uma coisa que Deus tem certeza é de que a escolha dele está certa. E aí, Ananias tinha que entender isso. Quando Deus fala assim, ele é para mim um vaso escolhido. Ananias entendeu, ele tinha que entender, tá? E isso é para cada um de nós. Você, presta atenção, você tem uma vocação que Deus te chamou, tem algo que Deus quer que você faça. E aí você está protelando, né? Está procrastinando, né? Tá se atrasando na obra, deixando de fazer aquilo que Deus quer, porque você mesmo às vezes tem dúvida se Deus é contigo mesmo ou não. Né? Só que Deus já te confirmou, Deus já te mostrou, já falou por boca de mais de um profeta. Então você tem que entrar de cabeça, irmão, e assumir a obra que Deus quer que você faça. Claro que você não vai fazer de qualquer jeito, você não vai entrar de qualquer jeito, você vai pedir a direção de Deus. Amém? Eu conheço irmãos que falaram, não, Deus me mostrou, e a pessoa entrou de cabeça, e depois se deram mal. Mas por quê? Porque ele não ouviu confirmação de mais um ou dois profetas, mais de um profeta. Ele não ouviu confirmação de outros profetas. Ele entrou sem pedir direção também. Né? Não é só você ter uma chamada, você tem que pedir a Deus a estratégia. Tá? Hoje mesmo, quando eu estava orando, eu estava pedindo a Deus uma estratégia para algo que Deus me colocou na minha mão para fazer. E aí eu tava na oração hoje à tarde, eu estava vendo Deus falando, mostrando em visão assim para mim o que eu tenho que fazer. Opa, que maravilha, Deus me respondeu na oração. Então ou seja, Deus tem um chamado, uma obra específica e me mostrou a estratégia, tá bom? É assim que nós temos que agir. Continuando, 3.2, o título desse subtópico é Marcas de uma Trajetória. Aqui, separei a parte que Paulo fala aqui para os Efésios, né? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, né? Então, ele está mostrando que ele não tinha, a vida dele, para ele, não era tão preciosa. Ele não estava preocupado se ele ia morrer ou não. A vida dele não estava nesse nível de preocupação dele. Tá? Mas o que preocupava ele? O que ele estava preocupado? Ele fala aqui, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. O que ele estava preocupado? Em cumprir o ministério que Deus deu para ele. Essa era a preocupação dele. A gente vai ver Paulo sempre falando assim, que a preocupação pelas igrejas, a preocupação com o evangelho consumia ele. Então esse é um exemplo para nós. Nós temos que ter preocupação com a obra de Deus. A preocupação com a obra de Deus deve ser deve ser aquilo que nos tira o sono. Você não pode estar preocupado só com a sua vida, não só com a minha vida e com a família, com a tua família. E a obra de Deus? Você só se preocupa com você, com a sua casa? Toma cuidado, irmão. Você pode estar deixando a obra de Deus de qualquer maneira, né? Fazendo relaxadamente. Não, você tem que ter essa preocupação. Por isso que a gente vai ver que Paulo ele não constitui família, porque quando ele recebe o evangelho, você vê que ele se dedicou de corpo e alma no evangelho, né? Se ele tivesse família, ele não ia conseguir fazer isso. Então você que é jovem, pega isso para você. Se preocupa primeiro com as coisas de Deus, né? Se Deus mostrar para você que você deve casar e tudo, aí você se casa, tá? Ou se você se sentir abrasado, né, por assim dizer, aí você se case. Mas em primeira mão, você que é jovem, né, se dedica mais nas coisas de Deus. Hoje eu estava assistindo um jovem pregando, né? Que coisa linda, irmão. O jovem preocupado em pregar o evangelho. Quantos jovens a gente não vê, quase não vê mais jovens. Você, meus irmãos aí que estão estudando essa lição, meu coração se enche de tristeza às vezes por eu ver uma sociedade com tantos jovens, e jovens alguns cristãos,
que não se preocupam com a obra de Deus, não querem nenhum compromisso com o Evangelho, né? Isso é triste, né? Mas vamos seguindo adiante, né? Separei a parte que diz assim: Paulo é um exemplo dentre as pessoas que nasceram com um propósito de Deus, porém ele não sabia, mas no momento que tomou ciência disso, viveu intensamente sua vocação, né? Então Paulo não sabia naquele momento, né? Mas depois, quando ele toma consciência da obra que Deus tinha na vida dele, aí ele, né, viveu intensamente aquela vocação, tá? Então, a partir do momento que você tomar consciência, né, da obra que Deus tem na sua vida, você tem que agir, entrar por inteiro nisso, tá? Quando eu comecei no ministério, né, do ensino, eu não tinha muita consciência de onde Deus ia me levar. Eu comecei a fazer porque eu me sentia bem, gostava de fazer. Mas aí depois eu vi que o negócio era sério, né? Que tinha uma vocação ali poderosa e eu entrei de cabeça nisso, né? Hoje eu sou escritor, tenho um livro publicado e aí eu estou fazendo aí a obra e até hoje eu faço essa obra, né? Pretendo escrever mais aí, fazer ou publicar outros livros referente a isso. Amém? Que Deus abençoe aí os irmãos, né? Vamos aí para a nossa conclusão? A conclusão diz assim, ó: a chamada de Deus na vida de um homem não o exclui de fazer as escolhas certas e de viver com responsabilidade e à altura da sua chamada, tá? Então a chamada que Deus tem na sua vida não exclui de fazer as escolhas certas. Lembra que eu falei sobre pedir orientação, pedir direção, né? Então Deus tem uma chamada, você vai ter que fazer as escolhas dentro dessa chamada, tanto as escolhas de seguir a chamada, como as escolhas das estratégias a utilizar nessa chamada, tá bom? Então isso aqui é um ensinamento aí para a vida dos irmãos. Você que é professor, passe isso para os irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Lembrando aí, ó, tá, vai estar aí o link aí na descrição do vídeo para essa lição que está lá no nosso blog Clube da Teologia. Vou deixar também o link para você adquirir o nosso livro Maior Milagre de Jesus, o livro que está aí à venda nas principais lojas do país, tá? Essa semana ele estava em promoção na loja Extra, né, no Mercado Extra, mas ele tem muitas promoções no Submarino também e nas lojas americanas. Você aí, né, adquire o nosso livro aí, vai ser bênção de Deus para sua vida, tá bom? Bom, então vou deixar também aí aquele número da chave Pix, né, para você poder fazer qualquer contribuição que Deus tocasse no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, uma boa aula para você. Você que é aluna aí, espero que tenha pego bastante conteúdo, tá? Estamos aí, vamos seguindo aí para o alvo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.